Muita gente tem feito um contraponto entre a OTAN e os BRICS, ou entre a Comunidade Europeia e os BRICS, mas isso é uma piada de mau gosto, só mostra que a pessoa não sabe o que é os BRICS. Essa é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O BRICS é uma organização multinacional que começou a ser discutida em 2006 e acabou sendo formalizada na primeira reunião dos BRICS em 2009. De fato, num primeiro momento se chamava BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e mudou para BRICS com a entrada da África do Sul em 2010. O trocadilho com tijolo em inglês não deixa de ser significativo. Como todo tijolo, o BRICS vai afundar, é questão de tempo. Mas não vai afundar sem antes prejudicar seus membros mais pobres, por exemplo, o Brasil. Porque a justificativa do bloco é risível. Trata-se de um bloco para os países em desenvolvimento trocarem ideias e fortalecerem laços. Embora a China e a Rússia sejam considerados países em desenvolvimento, existe uma assimetria clara aqui. A China é a segunda maior economia do planeta e a segunda maior força militar. A Rússia certamente não é considerada mais a segunda força militar, mas ainda está entre as primeiras. Mas antes de qualquer análise, é preciso entender que os BRICS não são uma alternativa à OTAN ou à Comunidade Europeia. Os russos, com a guerra na Ucrânia, têm vendido essa ideia que, olha, a OTAN ganhou mais 2 membros, a Suécia e a Finlândia, mas os BRICS também vão ganhar a Argentina e o Irã. O mundo está dividido entre OTAN e BRICS. O que é uma piada. A OTAN é uma entidade defensiva, um acordo militar que inclui um pacto de autodefesa, uma enorme responsabilidade que requer que os seus países membros façam enormes investimentos e concessões. Na verdade, todas as forças militares do país precisam ser adequadas a um custo enorme, mas lógico com a vantagem de você ter agora uma defesa muito maior, uma defesa em bloco por vários países. Existem inúmeros protocolos, inúmeros requisitos, a aprovação de todos os demais membros é necessária, além do compromisso. Lembra, se qualquer um dos membros for atacado, todos se comprometem a declarar guerra contra o agressor e defender aquele país atacado. Da mesma forma, participar da Comunidade Europeia é algo complexo. A Ucrânia vai iniciar esse processo agora e a estimativa é que, se tudo der certo, na melhor das hipóteses, ela vire membro da Comunidade Europeia em 5 a 10 anos. A Turquia está desde 2004 tentando se adequar. É um acordo que inclui livre passagem, livre comércio, moeda única, se o país quiser também aderir ao euro, mas para entrar ali o país precisa se adequar às suas regras fiscais, contábeis, eleitorais, um monte de coisa. Um compromisso enorme que também tem cláusulas de defesa, embora menos rígidas que as da OTAN. O BRICS, em contraponto, não é nada. Não há nenhum requisito de apoio, de defesa, de livre comércio, nada. O BRICS não obriga nenhum dos países a fazer nada. O BRICS é meramente um fórum de discussão que criou um banco de desenvolvimento meio patético, cujo único projeto em desenvolvimento atualmente é assustador para nós brasileiros e deveria ser um alerta para os argentinos também que estão querendo entrar nessa roubada. É o cabo de fibra ótica mundial dos BRICS. Mas eu vou falar sobre isso mais adiante. O importante é que para entrar no BRICS você não precisa fazer nada, é só assinar um documento. Não é uma aliança militar, não é um acordo de livre comércio, basicamente ninguém se compromete a nada. Você pode, nas reuniões periódicas anuais que tem os BRICS, fechar acordos bilaterais com algum outro membro, mas isso é entre vocês dois. É apenas um fórum de discussão, como existe também o G20, por exemplo. Os países só se comprometem a, anualmente, se encontrarem para discutirem propostas comuns. E, eventualmente, se 2 desses países concordarem em alguma coisa, eles assinam tratados entre eles. Mas o BRICS mesmo não quer dizer nada. Agora, de vez em quando sai alguma coisa, não necessariamente positiva. Por exemplo, em 2014, a Dilma concordou em criar o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Muita gente encheu a boca para falar desse banco, que seria uma alternativa ao FMI, ao Banco Mundial. O banco, de fato, só saiu do papel em 2016 e nunca teve muita relevância. Embora tenha alguns projetos financiados por ele do mundo, 14 deles aqui no Brasil são projetos pequenos, sem sequer ser comparáveis aos projetos financiados pelo Banco Mundial aqui no Brasil. O Brasil enterrou nesse banco 18 bilhões de dólares e não tem nenhum benefício dali. Enfim, o BRICS é um monte
fonte de nada. O único objetivo é ser usado como propaganda pela China e pela Rússia. A Rússia tem usado muito o nome BRICS recentemente em sua propaganda para tentar iludir os iludidos em geral do mundo de que isso significa algum tipo de apoio à Rússia. O tal mundo multipolar de que fala Putin. Porque, sim, o objetivo desse bloco no longo prazo seria evoluir para criar, de fato, um polo econômico alternativo ao Ocidente, aos Estados Unidos. É exatamente a teoria nefasta do Putin, que também é compartilhada pela China, de um mundo multipolar, um retorno à Guerra Fria. Veja, o conceito de haver mais um polo no mundo pode parecer uma coisa boa. Afinal, ninguém questiona que os Estados Unidos hoje são uma potência econômica fora do normal e podem ser uma dor de cabeça se, por qualquer motivo, resolverem se virar contra o seu país, contra a sua sociedade. Mesmo se o seu país não for candidato a ser polo mundial, o caso do Brasil, podem haver vantagens na mera negociação. Os Estados Unidos talvez estejam dispostos a pagar alguma coisa para evitar que o Brasil assine algum tratado com os BRICS. Por exemplo, é plano do bloco que um dia o tal Banco dos BRICS funcione. E daí alguns países poderiam romper com o Banco Mundial e com o FMI e se voltar para o Banco dos BRICS. E daí o Brasil pode fazer aquele cozinho doce para os americanos, do tipo, se você não me der a vantagem XYZ, eu vou sair do FMI e me alinhar só ao Banco do BRICS. Vai ser uma roubada, porque como eu falei, o Banco do BRICS é muito menor, é muito mais complicado ter ajuda ali, mas ele pode tentar negociar alguma coisa assim. Mas o fato é que, apesar de parecer uma boa ideia, o BRICS, o modelo multipolar do mundo, sofrem um problema fundamental, que é o autoritarismo dos países candidatos a polo. É óbvio que o governo americano não é santo, e muitos dos apoios e até agressões internacionais claras feitas pelos Estados Unidos são totalmente injustificáveis, absurdos que nunca deveriam ter sido feitos, como a invasão do Iraque em 2004 ou o financiamento aos rebeldes que depuseram Muammar Gaddafi na Líbia em 2011, só para citar alguns. Mas o fato é que, bem ou mal, os Estados Unidos são uma democracia, em que presidentes muito malucos tendem a ser limados no pleito seguinte. Joe Biden, por exemplo, tem poucas chances de continuar num segundo mandato. Isso tende a gerar mais comedimento no governo do que, por exemplo, a Rússia, que quando deu na cabeça do ditador maluco do Putin, ele incorporou sonhos de grandeza imperial e jogou o mundo todo numa guerra sem sentido, invadindo um país vizinho pacífico e democrático. Ou Xi Jinping, que se sente confortável fazendo genocídio e reeducação de toda uma população dentro do seu país, por temor a movimentos separatistas. Esse pessoal, ditadores assim, não tem limite algum e só respondem à força. Não tem como você ser parte de um polo com um país desse e ter alguma autonomia. No final das contas, se um dia houver tal mundo multipolar e o Brasil optar por ser parte de um polo com a Rússia ou com a China, o Brasil vai perder a soberania dele, porque esse pessoal só responde à força. Pior, China e Rússia tratam seu povo como propriedade. A liberdade de expressão no Brasil tem sofrido ataques graves do STF, do Alexandre de Moraes, mas não é nada que se compare à China ou à Rússia. A Rússia tem tentado fechar a internet deles também, incluso um monte de firewalls e controles, mas muito pior ainda é a China. A China tem uma política de firewalls e isolamento da internet como um todo que praticamente impede que os cidadãos acessem muitos sites de notícias no exterior. Mas não é só isso. Todo o conteúdo da internet dentro da China é monitorado e muitas vezes censurado ali mesmo. Afinal, até mecanismos para punir mau comportamento online ou falta de nacionalismo e patriotismo existem na China na forma do famigerado sistema de crédito social. E é aí para você ver o risco do BRICS. De uma besteira sem sentido algum, que não serve para nada, só servindo para ditadores da Rússia e da China cantarem de galo na política mundial, sem, na verdade, significar nada, isso pode se tornar um pesadelo. Um dos projetos do grupo é uma rede de fibra ótica mundial conectando apenas os países do BRICS. Eles colocaram isso como uma coisa boa. O Brasil vai ter mais ligações com a internet, com a China, com a Rússia, com a África do Sul, com a Índia, mas isso esconde um risco significativo. Políticos brasileiros, particularmente políticos da esquerda, como Molusco, não disfarçam seu interesse em censurar a internet. Construir uma infraestrutura de firewalls e limitação de comunicação é algo meio caro, seria quase inviável ao Brasil, muito complicado mesmo. Mas desligar todos os cabos e passar
a usar apenas os cabos do BRICS, apenas a conexão com a China, poderia ser feito em muito menos tempo. E assim o Brasil passaria a usar toda a infraestrutura e controle da internet chineses. Quem sabe até o sistema de crédito social também. O BRICS hoje não significa nada, bolota, zero. Portanto, ainda é barato para o Brasil sair dessa roubada enquanto é tempo. Isso pode não ser tão fácil em um futuro próximo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!